Oi pessoal, tudo bem? Bom, continuando com os nossos modelos, os conceitos teóricos que vão ser aplicados nos laboratórios locais, nos laboratórios local, no simulador e no laboratório remoto. Hoje a gente vai ver qual o efeito que tem a impedância, ou seja, a impedância modelada como resistência, indutância, capacitância, que é uma variação na carga que a gente vai promover, e saber como isso reflete no comportamento da corrente elétrica dado uma fonte de tensão. Então as grandezas de interesse sempre vão ser tensão e corrente, e a carga a gente vai variar para avaliar como a corrente é sensível a essas variações, tá? Então, antes de mais nada, vamos pensar no que é carga. Eu vou definir aqui o que é carga, né? A carga que eu me refiro é o elemento que vai estar conectado à fonte. Então, essa carga a gente vai definir, vai estabelecer com características resistivas, capacitivas ou indutivas. Ou mesmo a combinação entre essas três, né? Então, são esses testes que a gente vai ver. Carga como resistência elétrica, carga como indutância e carga como capacitância. Então, começando com uma carga como resistência elétrica, vamos pegar lá o nosso circuito elétrico, vamos fechar o circuito e vamos aplicar uma resistência lá na carga. Tá? Vamos substituir a carga por uma resistência elétrica, que tem esse símbolo aí. De acordo com a lei de Ohm, a gente pode calcular ou estimar, né, o valor da resistência elétrica dividindo o valor da tensão pelo valor da corrente. Ora, mas como é que a gente pode fazer isso se a tensão e a corrente variam no tempo, né? Se a gente aplica uma tensão senoidal, essa tensão e essa corrente estão variando no tempo. Acontece que para a resistência elétrica, especificamente para a resistência elétrica, a gente vai ver que é diferente para a indutância e para a capacitância, a tensão e a corrente elas se movem com a mesma velocidade sem nenhuma defasagem entre elas. Ou seja, se a minha tensão está variando com seno de ωt, a minha corrente também vai estar variando com seno de ωt. Então, a relação Vp seno de ωt por IP seno ωt vai ser Vp por IP. Ou seja, o valor da relação sempre vai ser constante. Graficamente, a gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho lá a tensão variante no tempo, na forma senoidal, e associado a essa tensão eu tenho uma corrente, que apesar de ter um valor diferente da tensão, ela vai estar sempre em fase, né, com a mesma velocidade e sem defasagem em relação à tensão. Então, a conclusão é que a resistência elétrica ela independe da frequência e, especificamente para a resistência, corrente e tensão estão em fase. Indutância. Então, vamos trocar a resistência por uma indutância agora. Fechamos lá o nosso circuito e a relação entre corrente e tensão na indutância, vocês vão ver lá nos cursos de circuitos elétricos, introdução à engenharia elétrica, que é dada por a corrente no tempo t, é 1 sobre L, o valor da indutância, que eu estou considerando, a integral de Vt dt. Só que Vt, V de t, é Vp seno ωt, a gente já definiu. Então, fazendo a integral disso, eu vou ter Vp divididos por ωL seno de ωt menos 90. Ou seja, eu criei uma defasagem entre a tensão e a corrente de 90 graus. Se eu dividir a tensão pela corrente, ou seja, se eu dividir Vp seno de ωt por Vp sobre ωL seno ωt menos 90, né, eu vou chegar na seguinte relação. XL, que é a reatância indutiva, ou seja, a impedância associada a esse indutor aqui, vai ser ωL,
Ou seja, ele depende da indutância, mas depende também da frequência, depende do valor da frequência. Ângulo de 90 graus. Né? Então, o que o indutor faz é deslocar a corrente em relação à tensão de 90 graus, atrasando a corrente. Né? Atrasando a corrente. Então, se eu colocar o gráfico da tensão aqui variando no tempo, o gráfico da corrente vai estar variando no tempo com a mesma frequência que a tensão, mas atrasado de 90 graus. Então, isso aqui, ó, esse intervalo aqui é 90 graus, ou π sobre 2, né? Π sobre 2. Tá ok? Então, para o indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão em 90 graus. Vamos trocar agora a carga, vamos passar para uma capacitância. Na capacitância, com o capacitor, a relação entre tensão e corrente é dada pela seguinte expressão. I de T é a capacitância, a derivada da tensão com relação ao tempo. Então, a derivada da tensão, que é Vp seno ômega t, vai ser ômega c, Vp seno ômega t vai ser Vp seno ômega t mais 90 graus. Então, a defasagem agora é no sentido contrário, né? No sentido de adiantar a corrente com relação à tensão. Ômega c é a variação que a gente vai ter na intensidade da corrente, né? Que vai multiplicar o Vp, e a defasagem de 90 graus. Então, nesse caso especificamente, a gente vai criar uma reatância capacitiva, né, que depende da frequência e está provocando uma defasagem da corrente com relação à tensão de 90 graus adiantado. Né? No caso do indutor, ela está atrasada com relação à tensão. No caso do capacitor, a corrente ela aparece adiantada com relação à tensão. Então, essa defasagem aqui, ó, que a gente vê no capacitor, que é de π sobre 2, ou 90 graus, ela é a defasagem produzida por esse elemento. Tudo isso, né, que eu estou falando, as características da resistência elétrica, da capacitância e da indutância, é um comportamento que a gente está descrevendo teórico, né, de variação. Na prática, possivelmente a gente vai ter algumas diferenças. Eventualmente a gente não consegue essa defasagem perfeita, porque um capacitor não é um capacitor ideal. Ele eventualmente é um capacitor modelado com uma determinada resistência. Um indutor não é bem um indutor. Para diferentes frequências a gente pode ter diferentes modelos. Isso a gente vai poder comprovar na prática, tá? Então, no caso da capacitância elétrica, a corrente está adiantada com relação à tensão em 90 graus. Tá ok? Então, a gente tem aí os 3 elementos estudados. Vamos falar um pouco de retificador de tensão na próxima aula, que é onde a gente liga a parte, uma fonte alternada com uma fonte contínua, e depois a gente passa para as atividades de laboratório. Tá bom? Até mais, gente.